Suporte ao rastreamento de requisitos na ferramenta JGUS, um trabalho realizado por Victor Augusto Pozan, Gustavo Geraldino, Victor Francisco Arraes Santander e Ivonei Freitas da Silva. Neste trabalho será apresentada uma introdução à fundamentação teórica, proposta de suporte à rastreabilidade, implementação do suporte à rastreabilidade na ferramenta JGUS, um estudo de viabilidade, considerações finais e trabalhos futuros e, por fim, os agradecimentos. Como sabemos, a engenharia de requisitos é uma sub-área da engenharia de software, responsável pela fase inicial do desenvolvimento de sistemas. Possui atividades que envolvem elicitar, analisar, documentar, validar e gerenciar requisitos. Para um bom gerenciamento de requisitos, destaca-se a atividade de rastreamento de requisitos, que corresponde à habilidade de descrever e seguir o ciclo de vida de um requisito tanto para frente como para trás no processo de software. A importância do rastreamento de requisitos no desenvolvimento de software tem sido reconhecida tanto em âmbito acadêmico quanto industrial, conforme Contoya e Somerville, pois o rastreamento permite analisar os impactos de forma rápida e prática na mudança de requisitos, além de facilitar o descobrimento de inconsistências, contendo uma análise mais crítica em relação ao âmbito e complexidade de uma mudança, auxiliando na verificação de quais requisitos estão sendo abordados ou não naquela possível alteração. O rastreamento também ajuda na elaboração de estimativas temporárias da implementação de um sistema, bem como nos custos da implementação de cada requisito. De acordo com Junior et al., prover suporte automatizado para gerar essa documentação de apoio à rastreabilidade é fundamental e por isso propomos neste trabalho uma solução para o rastreamento de requisitos no âmbito da ferramenta JGUS. A ferramenta JGUS é um software que permite construir modelos organizacionais via framework e estrela ou processos de negócio via BPMN e gerar casos de uso UML. É composta por 3 editores gráficos, o E4G e Estrela, que permite elaborar diagramas organizacionais via framework e Estrela, o A4G BPMN para a construção de modelos de processo de negócio BPMN e o A4G Use Case, que serve para a criação de diagramas de casos de uso. Os editores permitem salvar no formato MXZ, qual é o nativo do editor, e em formato em imagem, ou exportar para a linguagem StarML. Os artefatos que a ferramenta JGUS possui referente ao framework Estrela são o Goal, Resource, SoftGoal, Task e Actors, permitindo a construção de modelos de dependência estratégica e razões estratégicas. A notação de modelagem de processo de negócio BPMN é um fluxograma composta pelos elementos Pool, Swimlane, Data Store, Start Event, End Event, Data Object, Intermediate Event, Subprocess Text, Text Annotation, Group. Já os elementos casos de uso são os casos de uso, o ator e as relações entre eles, usado para descrever de forma simples a funcionalidade do sistema. Existem diversos tipos de rastreamento de requisitos. Cabe destacar que em 1998, Contoya e Somerville detalharam os tipos de rastreamento, sendo este backward from, que liga requisitos às suas fontes ou outros documentos ou pessoas, o forward from, que liga os requisitos aos artefatos de projeto e implementação, o backward to, que liga componentes de projeto e implementação de volta aos requisitos, o forward to, que liga outros documentos para requisitos relevantes. Assim, o rastreamento funciona de forma bidirecional, tendo dois sentidos, para frente e para trás. Por exemplo, o rastreamento forward from possibilita verificar se um requisito referencia o diagrama onde foi modelado. O rastreamento backward to é possível ver se o diagrama pode referenciar os requisitos modelados nele. Estes conceitos introduzem as noções de rastreamento vertical e horizontal, proposto em 1993 por Ramesh e Edwards, pois quando se trata de relacionamentos de itens dentro de um artefato ou entre objetos em diferentes artefatos, os termos rastreabilidade vertical e horizontal são utilizados. O rastreamento vertical tem capacidade de tratar os requisitos ou artefatos produzidos ao longo do ciclo de vida do projeto. Já o rastreamento horizontal, a capacidade de tratar diferentes versões de requisitos ou artefatos em uma determinada fase do ciclo de vida. Tendo em base esses conceitos, em 2002, Toranzo propôs melhorar o rastreamento de requisitos. Em seu trabalho, Toranzo apresenta uma classificação de informações a serem rastreadas, a definição de elos de rastreabilidade, a criação de um modelo intermediário de rastreamento e, por fim, um processo para desenvolver um modelo conceitual de rastreamento. A classificação de elementos a serem rastreados em um projeto de software considera 4 níveis de informação. Nível externo, qual representa os conceitos relacionados com o contexto político e econômico, tais como normas, leis, no qual a organização está inserida. O nível organizacional, que representa os requisitos da organização para definir regras, processos e decidir mudanças. Nível gerencial, que representa as tarefas subordinadas a uma ou mais pessoas,
com o objetivo de planejar e controlar as atividades no âmbito do gerenciamento de um projeto de software. E o nível de desenvolvimento, que representa os elementos ou artefatos do processo de desenvolvimento, como os documentos de requisitos, diagramas e programas e etc. Para a definição dos elos de rastreabilidade, Torans descreve os tipos de associação entre classes e são usadas abreviações para cada tipo de associação. Generalização é um relacionamento entre um modelo geral e outro elemento mais específico. Aloca é a associação unidirecional de uma classe que representa requisitos funcionais para uma classe de subsistema. Agregação modela um relacionamento todo-parte entre uma classe chamada todo e uma ou mais classes chamadas partes. Satisfação é a associação de dependência entre a classe de origem e destino. Recurso é a associação que especifica que uma classe possui uma dependência de informação. Responsabilidade é a associação que visa capturar a participação, responsabilidade e ação das pessoas sobre artefatos. Representação é a associação para mapear um elemento em outro elemento. Para os tipos de associação, generalização e agregação, não existem abreviaturas e possui sua definição conforme a linguagem UML. O processo para desenvolver um modelo conceitual de rastreamento divide-se em 3 fases. Coleta de informações, que engloba as atividades de identificação de informações dos 4 níveis, estruturação e construção do modelo de rastreamento, qual busca organizar as classes e estabelecer os elos de rastreabilidade, e definição de preenchimento das matrizes de rastreamento, qual é definido e preenchido e é validado as matrizes de rastreamento. Todas essas etapas foram utilizadas, gerando assim 16 diretrizes propostas por Toranzo, qual a primeira diretriz até a oitava diretriz consiste em identificar as classes nos segmentos de informação já apresentados e identificar classes para requisitos, como diagramas, programas e testes. Posteriormente, remove-se as classes de informação irrelevantes e integra as classes de mesmo significado. É necessário integrar as novas classes, organizá-las e estabelecer os elos de relacionamento entre elas, e criar, então, os atributos de cada classe. O próximo passo é definir uma matriz para o relacionamento do modelo. Por fim, validar o modelo de rastreamento. Esta tabela representa, em resumo, todos os artefatos da ferramenta JGOS classificados em seus segmentos de informação e suas classes. Inicialmente, a classificação foi feita no modelo de dependências estratégicas e razões estratégicas do framework Estrela, que podem ser construídos na ferramenta JGOS, observando um contexto de modelagem do ambiente organizacional com o objetivo de gerar casos de uso para o sistema computacional pretendido. Inclusive, um ator representa esse sistema computacional, juntamente com suas intencionalidades, é incluído na modelagem. Desta forma, analisando os atores que podem pertencer à classe stakeholder ou ator-sistema, quando o ator for identificado como sistema computacional. Os artefatos task, soft goal e resource são classificados no segmento de informação externa ou requisitos. Já o goal pode ser tanto uma informação externa, uma informação organizacional ou um objetivo do sistema. Nos modelos de casos de uso, o elemento de caso de uso foi classificado ao nível de informação de desenvolvimento, e os actors são mapeados para a classe de stakeholders. Na modelagem BPMN, os eventos são classificados no contexto de questões externas e organizacionais, pertencendo ao segmento de informação organizacional e externa. Já os artefactos podem pertencer à classe informação organizacional, objetivo sistema e informação externa. Os gateways pertencem ao segmento de informação organizacional. As activities apresentam características que permitem associá-las ao segmento de informação de desenvolvimento, pertencendo à classe de requisitos. E, por fim, as swim lanes são classificadas como stakeholders. Por fim, ressalta-se que a utilização das diretrizes de 9 a 12 não impactou na remoção das classes de informação irrelevantes. Também não foi necessário integrar as classes de um mesmo significado em nenhuma das classificações. O metamodelo horizontal realizado permite a visualização das relações entre os elementos em uma mesma fase do processo de software. Podemos visualizar neste metamodelo as classes identificadas, os segmentos de informação em qual cada classe está classificada, bem como os elos de rastreabilidade e a notação de multiplicidade entre relacionamento. O metamodelo vertical gerado permite visualizar a vida do requisito ao longo de várias fases do processo de software. Podemos verificar que cada classe identificada pertence a uma fase, sendo estas fases requisitos iniciais, requisitos finais, projeto arquitetural, projeto detalhado e implementação. Como no metamodelo anterior, é possível identificar os elos de rastreabilidade e a notação de multiplicidade em cada relacionamento.
Cabe destacar também que as classes programa e modelo de raciocínio, subsistema, não existem na ferramenta de GOS, porém esses artefatos serão integrados em projetos futuros, o que conduz já a incluí-los nos metamodelos de rastreamento. Seguindo a diretriz 14ª, todas as classes pertencentes aos modelos têm como atributos um ID para identificação na matriz de rastreabilidade e um atributo nome, que é o nome do artefato já gerado. Já a classe requisito possui um atributo para informar se o requisito é funcional ou não funcional. Conforme a 15ª diretriz, para a identificação das matrizes de rastreabilidade, para facilitar a visualização das matrizes, as classes foram abreviadas conforme a tabela. A matriz contém no canto superior esquerdo o tipo da associação e uma flecha indicando o sentido da relação. Os elementos são identificados por abreviação da classe mais o ID gerado. A associação entre os elementos pode ser representada pelo símbolo A de alta dependência, M de média dependência ou B de baixa dependência, nas intersecções das matrizes. Cabe destacar que cada associação do diagrama de classes gera uma possível matriz do rastreamento. Na rotina de rastreamento horizontal, o objetivo principal é encontrar relações entre os elementos de somente um modelo, seja ele BPMN, estrela ou caso de uso, previamente já selecionado. Na rastreabilidade vertical, encontra-se a relação entre os elementos do modelo selecionado, seja ele BPMN ou estrela, e os casos de uso, qual foi gerado a partir dos modelos de BPMN ou estrela. Qual busca a relação entre esses elementos e artefatos entre as fases do processo de software. Por isso, antes de realizar o rastreamento, é verificado se um dos modelos de BPMN ou estrela foi realmente derivado para os casos de uso. Se isso não ocorreu, é retornado ao usuário uma mensagem de erro informando a necessidade da derivação de casos de uso. Após a identificação do tipo de rastreamento, os artefatos a serem rastreados são armazenados o seu nome e atribuído um código a eles, o identificador. É realizado a análise dos elementos, instanciando-os nas classes de rastreabilidade. Posteriormente, verifica-se a existência de conflitos e dependência entre os elementos, sendo esses conflitos armazenados da seguinte forma: código e o grau de dependência. Em cada editor, há a possibilidade de selecionar o tipo de rastreabilidade, conforme a imagem abaixo. Foi implementada uma interface de visualização de rastreabilidade conforme a figura, a qual foi dividida em 5 áreas diferentes. A primeira visa obter as informações sobre a rastreabilidade. A segunda área informa o tipo da rastreabilidade escolhida. A terceira área permite escolher a matriz de rastreabilidade a ser gerada e o botão rastrear exibe a matriz escolhida. A quarta seção pode ter mais funcionalidades ao selecionar o elemento, permitindo incluir, excluir e modificar os elementos rastreados e gerar um documento em formato PDF. A quinta área é uma tabela contendo os elementos rastreados, com sua abreviação, nome, modelo, a qual pertence, a classe qual foi identificada e o segmento de informação. À esquerda, temos um exemplo de como deve ser feita a matriz de rastreabilidade segundo Toranzo em 2002, e à direita, a matriz de rastreabilidade gerada pela ferramenta de GOS. Esta figura foi dividida em 3 partes. Primeiro, o título, qual permite ao usuário saber o título da matriz, assim como o tipo de associação entre as duas classes rastreadas. A segunda parte da matriz permite ao usuário ver a matriz, sendo os elementos rastreados representados por suas abreviações na primeira coluna e na primeira linha, e o grau de dependência entre esses elementos nas intersecções das matrizes. E a terceira parte permite as edições do usuário, caso queira mudar o tipo de dependência entre dois elementos. Basta clicar na intersecção desejada e alterar o grau de dependência e clicar em OK. Por fim, foi realizado um estudo de viabilidade considerando avaliar se os recursos de rastreabilidade vertical e horizontal implementados na ferramenta de GOS geram resultados satisfatórios, considerando o tempo e recursos utilizados, e se apresentam resultados positivos em relação à utilidade do rastreamento de requisitos para o usuário. Utilizando a abordagem GQM, foi possível definir que os objetivos e as questões a serem respondidas da seguinte forma. O objetivo global é avaliar a implementação do suporte à rastreabilidade horizontal e vertical de requisitos na ferramenta de GOS. Já o objetivo do estudo é analisar os elementos presentes nos modelos BPMN, estrela e caso de uso e seu mapeamento para a matriz de rastreamento, com a finalidade de avaliar a corretude e a utilidade das matrizes geradas do ponto de vista dos autores do trabalho, assumindo o papel como engenheiros de requisitos. Foram, então, definidas 5 questões e, para cada questão, uma métrica. As 3 primeiras questões buscam verificar se a rastreabilidade horizontal e vertical está correta,
onde suas respectivas métricas buscam identificar se as matrizes de rastreamento de requisitos, bem como as relações e elementos extraídos dos artefatos encontrados nos modelos selecionados, foram gerados automaticamente pela ferramenta de GUS. A quarta questão busca verificar se as informações são úteis, ou seja, se as informações rastreadas tanto horizontalmente quanto verticalmente fazem sentido e podem ser utilizadas por engenheiros de requisitos, gerentes de projetos e analistas. A quinta questão investiga se o tempo de resposta do rastreamento é aceitável no ponto de vista de engenheiros de requisitos, gerentes de projetos e analistas. Para execução, foram utilizados exemplos organizacionais Estrela, BPMN e casos de uso oriundos de trabalhos já prévios. Foram realizados 5 testes, 3 rastreabilidades horizontais para cada exemplo organizacional e 2 rastreabilidades verticais, contendo Estrela para casos de uso e BPMN para casos de uso. A seguir, vamos ver um exemplo de execução vertical, contendo modelos Estrela para casos de uso. Cabe destacar que no artigo principal, estes testes da execução são detalhados. Neste exemplo, vemos um modelo Estrela construído na ferramenta já citada na literatura, e ao lado uma figura contendo os casos de uso, quais foram derivados pela ferramenta de GUS. Abaixo contém uma tabela em resumo dos elementos quais foram rastreados verticalmente, e na terceira imagem representa uma matriz de rastreabilidade gerada automaticamente pela ferramenta de GUS sobre a responsabilidade de stakeholders sobre os requisitos. Na primeira linha da matriz, podemos ver que o STK0, ou seja, o stakeholder 0, que é o funcionário do modelo Estrela, possui uma alta dependência com os requisitos RF15 e RF16, quais são artefatos dos casos de uso, chamados consultar produtos e efetuar venda. Em relação às métricas M1, M2 e M3, todos os elementos mapeados têm origem nos elementos presentes nos artefatos modelados. As matrizes apresentam os elementos presentes nas tabelas de rastreabilidade e as interseções das matrizes contemplam o grau de dependência mapeado. A métrica 4 considera que as informações obtidas são úteis e podem ajudar de fato os analistas, gerentes de projetos e engenheiros de requisitos, apoiando na tomada de decisões envolvendo as mudanças de requisitos e alterações dos modelos de BPMN, Estrela e caso de uso, verificando inconsistência entre artefatos e visualizando a complexidade de um requisito através da análise de dependências. Segundo a métrica M5, o mapeamento automático demora aproximadamente 3 segundos para todos os modelos construídos, o que demonstra um tempo aceitável, visto que o processo manual pode demorar horas. Todas as métricas se mostram favoráveis, pois foi possível constatar que a utilização do suporte à rastreabilidade implementada na ferramenta de GUS torna-se viável, considerando que os artefatos rastreados em conjunto com as matrizes de rastreabilidade podem contribuir para etapas posteriores do processo de software, e resultados são obtidos de forma rápida, não necessitando utilizar uma ferramenta externa ou até mesmo um esforço manual, o que traria inúmeras desvantagens. As considerações finais, cabe salientar que foi possível implementar um suporte básico de rastreamento de requisitos na ferramenta de GUS, onde os seus resultados obtidos apontam benefícios da proposta. Porém, há algumas limitações do estudo de viabilidade, como a utilização de exemplos com menor complexidade e pouca diversificação de exemplos nos modelos e o número reduzido de avaliadores, o que restringiu apenas aos autores do trabalho. Quais são experts em engenharia de requisitos? Os trabalhos futuros pretendemos realizar melhorias na interface, refinamentos do processo de rastreamento e geração de matrizes, elaborar mecanismos de auxílio na compreensão de cada etapa pelo usuário e a definição de novas diretrizes de rastreabilidade, realizar experimentos como survey e experimento controlado para obtenção de melhores resultados e feedbacks, considerar novos elementos do Estrela 2.0 e ampliar e aprimorar o processo de avaliação, bem como realizar todo o processo de validação proposto por Shu et al. Em 2001. Obrigado pela compreensão de todos. Gostaria de agradecer ao LES, Laboratório de Engenharia de Software, UniOeste, Fundação Araucária, ao Eventuaire 2020 e aos revisores do artigo.